Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão inscritos neste canal. Hoje, nesse vídeo, queremos falar sobre o cuidado. Há um ditado, um provérbio que diz que todo cuidado é pouco. E nesses dias, meus irmãos, ainda mais. E o aconselhamento nesse vídeo é um aconselhamento de pai para filho num aconselhamento espiritual. A palavra de Deus, irmãos, no capítulo 4, 16 de 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo como pai. Nós sabemos que ele mesmo fala que Timóteo era o verdadeiro filho na fé. Era uma carta de Paulo, uma carta escrita de Paulo, era uma expressão de Paulo. Era um exemplo, era a vida de Paulo em Timóteo. O amor profundo de um pai para um filho, espiritualmente falando. Veja, irmãos, ora, isso biblicamente para nós hoje é o amor do pai para o filho. Como o amor de Paulo para Timóteo é o amor do pai para filho, o nosso Deus para os seus filhos. E em 4,16 de 1 Timóteo, veja o que Paulo diz. Tende cuidado de ti mesmo e do ensino, da doutrina. Persevera nisso, porque só assim salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. Ora, irmãos, nós sabemos que a salvação eterna não é por obras. Essa salvação é uma salvação que temos que entender. Os livramentos, a salvação completa de Deus. Mas veja, Paulo diz para Timóteo uma mensagem tremenda de aconselhamento para nós, filhos de Deus. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja, irmãos, que o cuidado espiritual e o cuidado físico andam juntos. Há uma ignorância a respeito disso por falta do verdadeiro ensino. Ora, a palavra manda ter cuidado. Quem cuidará de mim? Quem cuidará de você, meu irmão, minha irmã? Claro que nós entendemos que a palavra diz que o Senhor tem cuidado de vós, como está lá no capítulo 5, 6 e 7 de 1 Pedro. Mas por que aqui diz, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina? Persevera nisto e salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. Ora, esse cuidado aqui, irmão, é o cuidado pessoal, é o cuidado que eu tenho que ter em comunhão viva com Deus e cuidar da minha vida, de mim mesmo, da minha saúde. É o que muitos ignoram. Vemos nesses dias, principalmente nesses dias, a falta de cuidado. Vemos, irmãos, a falta de cuidado, tanto do lado espiritual como do lado físico. Muitos andam de uma forma desregrada, relapsa, distraída. Veja, se nós temos a palavra, temos que fazer o que a palavra manda, meu irmão, minha irmã. Orar a palavra, crer na palavra e obedecer e cumprir a palavra. Cuide de ti mesmo. A pergunta que fazemos, temos cuidado de nós mesmos? Meus queridos, lembramos da oração de Davi, que deve ser a nossa oração. Senhor, que não caia na mão dos homens, mas nas mãos do Senhor, que é rico em misericórdia. Irmãos, os homens não têm misericórdia. Nós temos que cair nas mãos de Deus, porque é Ele que é rico em misericórdia. Por isso que Deus nos livre de cair na mão dos homens. Você sabe que homens, nesses dias, é o que mais visa é lucro. Isso está na religião. Se está na religião, quanto mais do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, devemos nos cuidar. Cuidar da doutrina e de nós mesmos. Cuidar da doutrina é cuidar da vida espiritual. A palavra diz no capítulo 5, versículo 42, lá do livro de Atos, que pregavam Cristo. Então a doutrina é Cristo. Nossa doutrina é pregar Cristo, viver Cristo. Viver a vida de Cristo como nosso modelo, nosso exemplo. Todo o ensinamento do Novo Testamento é a doutrina de Cristo para nós. Nós temos que ter cuidado dessa doutrina. E cumprindo a palavra doutrinária do Novo Testamento, teremos o que? Vida, teremos paz, teremos direção, teremos luz do Espírito Santo.
Devemos cuidar do lado espiritual de forma diligente, aplicada, em comunhão com Deus nas orações. A palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é Cristo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É a nossa perseverança, Atos 2,42. Agora, irmãos, temos que ter cuidado da nossa vida espiritual, dos irmãos em comunhão com os outros, sinceros. Agora, e o cuidado pessoal? Veja, irmãos, falamos por nós mesmos, não é pregar para outros. Nós mesmos, aconselhamento para nós mesmos. Irmãos, Paulo tinha um cuidado de pai para filho com Timóteo. E Deus tem um cuidado de pai para filho conosco. Por isso usa esse exemplo como figura. Tende cuidado da doutrina, é cuidar da vida espiritual, é ter comunhão, é amar, é adorar, é orar, é glorificar a Deus. A mente posta na carne é morte, é a doutrina. A mente posta no espírito é vida e paz. Romanos 8, 6 e 7. Podemos falar toda a doutrina, é profunda, gloriosa. Precisamos de revelação para viver as doutrinas, para ter uma vida espiritual equilibrada, santificada, ungida, separada para Deus. Porque a palavra diz para andarmos em paz com todos e em santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, não terá comunhão com Ele. 12, 14 de Hebreus está escrito isso. Agora, irmãos, vamos falar do cuidado físico, o cuidado pessoal, principalmente nesses dias. Nós notamos por nós mesmos o relaxamento. Irmãos, nós vemos que a ansiedade, veja, irmãos, a ansiedade é um conselho de pai para filho, espiritualmente falando. A ansiedade não se combate, não se vence com comida e bebida, irmão, com remédios, com calmantes, com faixa preta, como muitos cristãos estão fazendo. Pessoas que estão, na hora da ansiedade, comendo de forma absurda, se alimentando não por fome, muitos até na bebida, outros em calmantes. Há cristãos que não são viciados em bebida, em cigarro, mas viciados em remédio, droga. Irmãos, por quê? Que não consegue vencer as ansiedades. E a ansiedade não se vence indo para a geladeira, para o armário, comendo excessivamente, fora de hora. Isso traz obesidade e problemas sérios para a saúde, como triglicerídeo alto, né? Você sabe disso. Colesterol, traz hipertensão, diabetes. E, claro, um prato cheio para o vírus dessa época. Ora, irmãos, tende cuidado de ti mesmo. Não leve isso por brincadeira. Usar máscara não é coisa de marica, como falo, pelo amor de Deus. Não vá estar nesses conselhos ímpios, irmão. O distanciamento, isso é prudência. O cuidado com as máscaras, a higienização das mãos, isso aí, irmão. Isso não é falta de fé, isso é cuidado, irmão. Tem de cuidar de ti mesmo. Você tem que se cuidar. Muitos estão brincando e estão partindo. E Deus não tem culpa, irmão. Ele disse para se cuidar. Cuida da tua saúde, irmão. Cuida da tua alimentação. Tenha uma alimentação saudável. Nem tudo que é bom para o paladar é bom para a saúde. Esse é o conselho de pai para filho. É um preço difícil. Paulo diz lá no capítulo 9, você pode ler 26, 27, do livro de 1 Coríntios, que os que correm no estádio, em tudo se dominam, para alcançar uma coroa corruptível. E nós, a coroa é incorruptível. Por isso Paulo disse, esmurro o meu próprio corpo. É esmurrar a carne, é não fazer a vontade da carne. E meu irmão, minha irmã, na ansiedade desse tempo de pandemia, de doenças, de desemprego, de problemas financeiros, nós somos filhos de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazer conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica, ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. A bebida, comida, a droga, o cigarro, seja lá o que for, não vai te livrar da ansiedade. Pelo contrário, vai aumentar a ansiedade e te desesperar, levar à depressão e à morte, como muitos não sabem lidar com a depressão. Por quê? Não tiveram cuidado da saúde, irmão. Não tiveram cuidado da sua saúde. Se você lê o Heróis da Fé, você vê o exemplo de John Wesley, que viveu mais de 80 anos.
Ele disse que quando jovem alguém aconselhou que no mínimo ele devia andar 1 hora por dia. Ele disse que fez isso até o fim da vida. Veja, naquela época. Então, irmãos, as caminhadas, beber muita água, comer frutas, verduras, mudar o hábito alimentar, isso é fundamental para nós nesse tempo. Queridos, quem somos nós para estar aconselhando? Mas com amor, tende cuidar de ti mesmo. Muitos estão levando para brincadeira, nós temos perdas, muitas perdas, por pessoas que ignoram os cuidados e estão pagando um preço caro por isso, por negligência, por desobediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos estão sacrificando a vida, a saúde. E se você não tem cuidado de ti mesmo, irmão, quem cuidará da tua família? 1 Timóteo 5,8 está escrito: quem não cuida dos seus, principalmente dos seus familiares, negou a fé. É pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio. Ô irmãos, eu tenho que cuidar de mim mesmo, da minha vida espiritual, da doutrina, da minha vida física, para cuidar da esposa ou do esposo, dos filhos, dos pais. Como é que você vai cuidar da família, dos progenitores, que é a lei de Deus, que é honrar pai e mãe para que te prolongue os dias sobre a terra, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, como está lá no livro de Efésios 6,1. Tende cuidado de vós mesmos. Ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Capítulo 10, versículo 12 de 1 Coríntios, irmão. Nós temos que ter cuidado de nós mesmos. Quem cuidará de nós? Devemos ter comunhão com os outros, amar os irmãos, até cuidar dos outros. Mas como cuidaremos dos outros se não cuidarmos de nós primeiro? Como cuidar das vinhas e negligenciar nossa própria vinha? Como está lá em Cantares. Ora, irmãos, Paulo disse: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nisso, que salvarás a ti mesmo e os teus ouvintes. Que Deus nos salve, que Deus nos livre dos laços de Satanás, das doenças, das pragas. Vamos fazer nossa parte, irmão, que é obedecer, e o Senhor nos abençoará. Aleluia! Louvado seja o Deus vivo. Isso já começa no início da fé. Como alguém começa a estudar, já começa o ABCD. Assim na vida espiritual muda um pouquinho, é obedecer. Vamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique a sua família, a sua saúde, a sua vida. Então Deus te honrará, me honrará e cuidará de mim quando eu tenho cuidado em fazer o que Ele manda, o que Ele diz. Isso é a prioridade, irmãos. Então, conselhamento espiritual de um pai para filho. Cuide, muito cuidado. Todo cuidado é pouco nesse tempo. Se consagre, se santifique, se arrume. Busque o Senhor se você está longe, se enfraqueceu, se humilhe debaixo da mão de Deus, irmão. Busque misericórdia, se volte para o Senhor, não brinque com coisas sérias, porque na hora do sofrimento não vai ter ninguém, somente o Senhor. Se estivermos longe dele, fracos na fé, fracos fisicamente, débeis, vamos pagar um preço alto, irmão, e seremos julgados por isso, pois a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra diz assim, irmãos: todos nós, os cristãos, compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta do bem e do mal que fizemos através do corpo. Deus nos deu um corpo. Santifique a tua vida. Lembra, essa palavra pode ser dura, mas 1 Coríntios 6, 16 e 17 fala: quem se junta uma meretriz faz um corpo com ela. Viu, irmão? Cuide com os pecados sexuais, os pecados de pornografia. Cuide da tua vida espiritual. Foge disso, irmão. Quem tem contato com a meretriz faz um corpo com ela. E quem se une ao Senhor é um espírito, faz um espírito com ele. Se torna um espírito com ele. Então, irmão, quem vai te cuidar? Foge do mal, foge da aparência do mal. Santifique a tua vida, tendo uma vida sincera, transparente e santa diante de Deus. Tende cuidado de ti mesmo. Viva a verdade e a verdade te libertará. Viva a Cristo e Cristo te honrará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fazendo assim, serás honrado por Deus e pelos homens,
diz a palavra, aonde? Romanos 14, versículo 17 e 18. Então, irmãos, sejamos cheios da alegria do Espírito Santo. Vamos cuidar de nós mesmos, vamos se despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Que Deus abençoe a todos. Tende cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nisso, que fazendo isso salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. Que sejamos salvos, que Deus os abençoe. Envie essa mensagem para outros irmãos queridos, que Deus ajude, Deus abençoe, ilumine, toque, desperte do sono em nome de Jesus. Se inscreva no canal, divulgue o canal nas redes sociais, deixe o seu like que é importante para nós. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até o próximo vídeo, a próxima mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço.